Graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos, no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para transmitir para você a poderosa e infalível e maravilhosa palavra do nosso Deus, tá certo? Já peço por gentileza para você deixar o seu like, né, ou o seu gostei, e se inscrever nesse canal, tá bom? Para que o YouTube ele possa compreender e entender que o conteúdo desse canal é bom, né, para que ele possa indicar para mais pessoas, né? E é o que eu sempre tenho falado, o meu objetivo com esse vídeo, com esse canal, é unicamente, né, levar a palavra de Deus àqueles que precisam e necessitam, tá? Cumprir Marcos 16:15 é a minha meta, e enquanto o Senhor Jesus me der fôlego de vida e permissão, assim eu quero fazer através desse canal, tá certo? Através do Facebook também, do WhatsApp, né? Tem pessoas que me assistem através do Facebook também. Que Deus possa te abençoar mais e mais, né? Mas eu já quero deixar a palavra de Deus lá em 2 Reis. 2 Reis capítulo 5, versículo 13, né? E começando no versículo 12, né? Qual é a mensagem de hoje? Em que verdade nós estamos nos firmando? Na nossa ou na de Deus? O que eu quero que você entenda? A Bíblia conta, né, a história de um homem chamado Naamã, um homem que era influente, né? Era um general na época, um general muito importante da Síria. E o que aconteceu com esse homem? Ele veio a contrair uma lepra, né? Na época, a lepra era uma doença incurável, né? A medicina na época não era que nem a de hoje, né? Não era evoluída que nem a de hoje. Então a lepra, ela podia até matar. Na verdade, ela matava, né? Tanto que as pessoas que tinham lepra, elas tinham que ficar isoladas num canto, longe dos outros, né? Porque a lepra era contagiosa, né? E o general Naamã, ele contraiu, né, essa lepra. E o que aconteceu? Ele ficou sabendo que em Israel tinha um homem de Deus, né? No caso, era o profeta Eliseu, né? Através de uma menina que foi trabalhar na sua casa como escrava. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Através de uma menina que era escrava, né, e foi trabalhar em sua casa para sua senhora, que é a esposa de Naamã. E através dessa menina ficaram sabendo do profeta Eliseu, né? E o que aconteceu? O Naamã foi até o profeta Eliseu. Mas quando ele chegou diante do profeta Eliseu, o profeta Eliseu nem recebeu ele, né? Simplesmente o profeta Eliseu falou ao seu servo, ao seu obreiro, o Geazi, que ordenasse que Naamã fosse lavar no Rio Jordão 7 vezes, né? Que ele ficaria curado. E a Bíblia diz que o Naamã ficou indignado. Está no versículo 12 e versículo 13. O versículo 12, né? O Naamã ele ficou indignado com aquilo. Se você quiser ler a história toda, está em 2 Reis 5, o verso 1 em diante. E o Naamã ele ficou indignado com aquilo. Por quê? Porque ele achou que por ele ser alguém famoso, né, por ele ser
alguém importante, ele achou que o profeta Eliseu fosse sair lá fora, né, colocar as mãos sobre a cabeça dele, colocar as mãos sobre a enfermidade, fosse determinar a cura sobre ele. Em outras palavras, né, por ele ser alguém conhecido, ele achou que o profeta Eliseu fosse chamar ele para entrar, né, fosse colocar a mão sobre ele, fosse atender ele. Na verdade, o Eliseu simplesmente nem atendeu, né, mas mandou uma mensagem para ele. E por causa disso ele ficou indignado, né? Só que Deus não queria tratar no Naamã só a lepra, né? Deus queria tratar no Naamã também o orgulho. Naamã era um orgulhoso, porque pelo fato dele ser alguém famoso, alguém importante no meio do teu povo, né, ele era orgulhoso, né? Então Deus queria tratar isso nele, né? Você pode ver que Deus ele usou de coisas que confrontaram ele. Para começar, o profeta Eliseu nem recebeu ele. Né? Depois o profeta mandou ele se lavar num rio sujo. Que pessoa orgulhosa faria isso? Né? E depois Deus usou de um de seus servos para falar com ele. Falar para ele assim: ó, meu Senhor, o profeta não está te pedindo nada demais. Faz, já que você está aqui mesmo. Você já fez a parte mais difícil. E se o profeta tivesse pedido algo mais difícil, você teria feito, não teria? Mas ele está pedindo algo, né, só para o senhor ir lá no Rio Jordão se lavar, faz isso e pronto. Né? Vamos falar no português, claro. Né? E conversa encerrada. Né? Claro que não está desse jeito que eu estou falando, tá? Eu estou apenas interpretando. Então você vê que Deus queria tratar no Naamã muito mais do que a sua lepra. Né? Mas por que eu estou falando para você em que verdade você tem se firmado? Porque, preste bem atenção, o Naamã, ele até obedeceu, mas antes dele obedecer, ele queria fazer do próprio jeito. Né? Ele queria fazer do jeito dele. Está no versículo 12 de Reis 5, segundo Reis, né? Que ele, na indignação, ele falou: poxa vida, em Damasco lá não tem rio mais limpo? Eu poderia ter ido lá e ser purificado. Se era só isso, por que ele me fez? Né? Em outras palavras, né? Interpretando o texto sagrado. Se era só isso que era para fazer, eu podia ter ficado lá onde eu estava, ter me banhado num rio mais limpo, né? Poderia ter procurado um rio mais limpo e me banhado lá. Agora ele me fez vir da onde eu estava, nem me recebeu. A indignação de Naamã foi essa, né? Nem me recebeu, né? Ainda por cima me manda me banhar num rio imundo. O Naamã ele até obedeceu, mas primeiro ele questionou, resmungou, quis fazer do seu próprio jeito. Mas a ordem, meu amigo e minha amiga, era de se banhar onde? No Rio Jordão. Porque o que curou o Naamã não foi o Rio Jordão. O que curou o Naamã foi a obediência. Porque se ele tivesse se banhado 6 vezes também, ele não teria sido curado, não. Se ele tivesse falado: já me banhei 3 vezes, está bom demais, ele ia voltar para casa leproso. Porque a ordem foi qual? Se banhar 7 vezes e no Rio Jordão. Né? Mas o que eu quero que você entenda: quantas pessoas que faz isso hoje? Quantas pessoas que Deus já está falando para ela o que ela tem que fazer, e às vezes a pessoa fica relutando em não fazer. Quantas pessoas no nosso meio que elas querem fazer do jeito dela, né? Que elas querem fazer do jeito que ela acha que está certo, do jeito que ela acha que tem que ser feito. Olha, vou ser sincero com você. O que tem de pessoas no nosso meio que são convencidas e não convertidas não é escrito, hein? Pessoas que às vezes a gente observa que vem na igreja, mas ela não está
em Cristo, né? Quantas pessoas que a gente observa que vêm na igreja, mas elas não estão de acordo com a palavra. Porque a gente vai conversar com a pessoa, né? A gente explica de um jeito como deve ser, a pessoa quer fazer de outro. Às vezes a pessoa no culto ela não ora, ela não presta atenção na palavra, né? E tem pessoas que são tão convencidas de que está certo, que elas acabam criando até uma fantasia na cabeça que ela está certo, que todo mundo está errado e ela está certo. E quando você vai falar para ela o que é certo, ela rebate você. Não sei se você conhece pessoas assim, talvez você seja assim, né? E eu aconselho a você mudar, meu amigo e minha amiga. Não queira fazer as coisas do teu jeito. Se você quer ser uma pessoa bem sucedida, né? Ou você faz do jeito de Deus, ou nada vai acontecer. Eu costumo falar sempre nos cultos que eu faço, que Deus, Ele nunca vai cair de joelhos para nós. Pelo contrário, meu amigo e minha amiga, ou nós nos curvamos, né, a fazer a vontade de Deus, ou nada feito. Por isso que às vezes eu vejo muitas pessoas na igreja hoje que não prosperam, que o casamento é destruído, que vivem doentes, né, e estão arriscados até perder a salvação, porque ou a gente faz do jeito que Deus quer que a gente faça, ou não tem milagre, ou não tem salvação, ou a gente não entra no céu. O próprio Cristo disse em Mateus 7, verso 21, que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas todos os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Você vê que Jesus ele não falou nem a vontade dele, ele falou a vontade de meu Pai, né? Porque Jesus tinha vindo como homem, né? E quando Jesus veio como homem, ele veio para fazer a vontade do Pai, né? Então, muitas pessoas hoje não são convertidas, não. Algumas pessoas que eu vejo no nosso meio, elas são convencidas, né? Principalmente aqueles que pelo fato de ter anos de igreja, ou às vezes a pessoa ocupa um cargo dentro de uma igreja, é um obreiro, é um pastor, é um ministro, é um missionário, é um presbítero que seja. Às vezes a pessoa já criou essa resistência ao evangelho, porque ela acha que pelo fato dela estar sendo usada por Deus, né, dela ter anos de igreja, ela está fazendo certo. E às vezes ela não está de acordo com a palavra, né? É igual Pedro, né? Jesus falou para o Pedro, Pedro, você vai me negar, né? E o Pedro virou para Jesus e falou, ainda que esses aí me neguem, mas eu jamais vou te negar. O convencido é assim. Para ele todo mundo está errado e ele está certo. Ele fala de todo mundo. Ele fala do erro de um, ele fala do erro de outro, ele fala do erro de outro. Mas quando se toca na ferida dele, no erro dele, meu Deus do céu. Às vezes você compra até uma briga, né? Às vezes você arruma até inimizade. Então, o que eu quero que você entenda? Em que verdade você está firmado? Na sua ou na de Deus? Porque aquele que anda na sua própria verdade não vai prosperar. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que estão andando na sua própria verdade, mesmo carregando uma Bíblia debaixo do braço, né? Mesmo elas frequente de igreja, né? Quantas pessoas hoje que vivem amasiado, eu falava isso no culto que eu fiz, e às vezes você vai falar para a pessoa assim, irmão, você não pode viver nessa situação.
Aí a pessoa fala assim, não, mas tá bom, eu estou feliz assim, né? Se eu casar eu vou perder a pensão. Eu já escutei uma pessoa que eu atendi uma vez falando isso. Ou seja, a pessoa, ela criou uma crosta, não sei se a palavra certa é essa, ela criou uma barreira, né? Uma resistência à verdade da palavra. Porque ela é tão convencida de si própria, ela é tão convencida da própria verdade, ela quer tanto fazer do próprio jeito que ignora tudo o que Deus fala, né? E quem vai perder é quem? É essa pessoa. Porque não pense a pessoa que, deixando de obedecer a Deus e obedecendo a si próprio, que ela vai prosperar, não. Não vai. Se o Naamã não tivesse obedecido o que o profeta ordenou, o Naamã ia morrer leproso. Ele obedeceu, né? Segundo Reis 5, 12 e 13. No versículo 12 ele ficou indignado, né? Falou, por que não tem rio mais limpo? Aonde em Damasco tem rio mais limpo, né? Aí no versículo 13, o seu servo falou, meu senhor, o profeta não te pediu nada demais, né? Claro que não está assim, tá? Eu que estou interpretando o que o servo dele quis dizer, né? Mas o profeta, o que o servo do Naamã quis dizer foi isso, meu senhor. Se o profeta tivesse pedido algo mais complicado, você teria feito, né? Ele está te pedindo para você só ir lá e se banhar, faz isso e acabou. E a Bíblia diz que o Naamã obedeceu. Mas primeiro ele questionou, né? Mas o Naamã, ele se transformou. Ele deixou de ser orgulhoso e deixou de ser leproso. Mas, e quantas pessoas que não obedecem? Que Deus tem mandado os seus servos falar com ele, os seus pregadores, os seus mensageiros, falando várias vezes para a pessoa obedecer, fazer o que tem que ser feito e a pessoa não faz. Por exemplo, é que nem aquela pessoa que tem mágoa no coração, né? Aí ela vai pedir ajuda para o mensageiro, né? Para o pastor, para o pregador. Aí o pastor deu a direção para ela, falou, irmã, se livre dessa mágoa, perdoa. Aí a irmã fala assim, não, mas quem errou não fui eu, não vou perdoar não, fulano me fez muito mal, me ofendeu. Aí a pessoa vai carregar isso o resto da vida e vai morrer no pecado e pode perder até o quê? A salvação. Então não vale a pena, meu amigo e minha amiga. Não vale a pena você se firmar na sua verdade. Deixa a sua verdade de lado. Deixa o que você sabe de lado. Não estou dizendo que você não deva, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que você não deva fazer curso, estudar, né? Ser uma pessoa sábia. Não estou dizendo que você não deva fazer isso. Você deve fazer isso. Mas o que você não pode é colocar isso como prioridade. Colocar isso como seu apoio. Se firmar nisso e deixar a verdade de Deus de lado, né? Provérbios 3:5 fala isso, né? Provérbios 3:5 fala isso, ó. Diz assim, ó, olha só, Provérbios 3:5, ó. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, não faça do seu entendimento a sua muleta, né? o seu apoio, né? A nossa sabedoria, ela sempre vai ser limitada. Você pode ver que por mais que o médico ele se esforça para salvar uma vida, mas chega uma hora que não há mais o que fazer. É onde que o médico vira para a família e fala assim, vocês acreditam em Deus, vocês têm alguma religião, então procura, porque não há mais o que ser feito. Aí o médico manda o paciente para morrer em casa, né, porque não tem o que ser feito. Então a sabedoria humana é limitada. Então você não pode se apoiar nisso, né? Aí
né, no versículo 6, né? No versículo 6, ele fala assim, ó, reconheça, pois, o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas, ou seja, coloca Deus na direção, né? Coloca Deus no controle, coloca Deus na frente. A gente conhece o nosso presente, o agora, mas Deus, Ele sabe o que vai ser amanhã. Deus, Ele sabe o que vai ser depois de amanhã. Deus, Ele sabe o que vai ser daqui 10 anos, né? Então, coloque Deus na frente, tá certo? Aí, no versículo 7, ele termina dizendo, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e aparte-se do mal, né? Confirmando o que está no versículo 5. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, não confie na sua sabedoria. O Jeremias 17:5 diz que maldito é o homem que confia no homem. Quando ele fala confia no homem, não é confiar nos outros, é confiar em si próprio. É que faz da sua própria força o seu apoio. A Bíblia diz que é maldito. Então, meu amigo e minha amiga, não vale a pena, tá? E falando em Jeremias, né? Em Jeremias capítulo 7, versículo 24, se você quiser anotar tudo aí, depois você medita, né? Jeremias 7, 24, né? Olha o que a palavra diz, ó. E não, né, quiseram inclinar os seus ouvidos, né? E andaram segundo o conselho do seu coração malvado. Por isso andaram para trás e não adiante. Em outras palavras, a pessoa que deixa de ouvir a Deus para ficar ouvindo a si próprio, ela vai só andar para trás. Eu costumo falar que se você conhece alguém que desobedece a Deus e é uma pessoa de sucesso, por favor, me apresente essa pessoa, porque eu não conheço. Não estou falando de quem está lá fora, mas estou falando de quem está no nosso meio, conhecedor da verdade, que vive desobedecendo a Deus, que vive no pecado, na desobediência, firmado no que sabe, né? Firmado na sua própria verdade, no seu próprio conhecimento, né? Não quer obedecer a Deus. Se você encontrar essa pessoa e for uma pessoa bem-sucedida, por favor, me apresente, porque não existe. O próprio Deus falou, aquele que não inclina o seu ouvido, o que é inclinar, né? Eu falei isso numa mensagem que eu gravei, né? É você fazer isso aqui, né? Inclinar, é você ser humilde, né? Mas a pessoa que anda no seu próprio coração, no seu próprio conselho, ela vai só andar para trás. E hoje em dia, um tal de pessoa falar assim, né? Ah, eu estou sentindo no coração de fazer isso. Ah, eu sinto no coração de fazer isso. Para com isso. O seu coração é enganoso, meu amigo e minha amiga. Tem músicas que falam que você tem que dar ouvido à voz do coração. Negativo. O seu coração é enganoso. Você tem que dar ouvido à voz de Deus, que fala ao seu coração. Aí é diferente. Mas a dar ouvido ao seu coração, não. Senão você vai ser enganado. Se você for uma pessoa guiada pelo aquilo que você sabe e acha, você pode sofrer muito por causa disso. Porque nem tudo que a gente acha que está certo, meu amigo e minha amiga. Nem tudo que a gente pensa está fazendo certo, nós estamos fazendo certo. Lembra do Abraão e da Sara, né? Que a Sara fez a proposta para o Abraão se deitar com a sua serva. Eles acharam que estava fazendo certo, né? Mas estava contrário aos planos de Deus. E a gente conhece a história, sabe o prejuízo que isso deu para os dois. Então, meu amigo e minha amiga, não vale a pena. Não se firme na sua própria verdade. Se firme na palavra de Deus. Se firme na verdade do Evangelho, na verdade de Deus.
tá bom? Que você possa ficar com essa palavra e que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, tá bom? Lembrando que eu estou preparando uma série de mensagens falando sobre o caminho é a oração, tá? Quando ficar pronto, estou esperando o Espírito Santo me dar mais mensagem. Caso ele só queira só essas, eu vou começar esse estudo. Se não, se ele for me dando mensagem, eu vou aguardar mais um pouco, tá? Mas eu estou preparando um estudo muito bom falando sobre o caminho é a oração, tá certo? Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.